Olá, meus amigos! Sejam vocês todos muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins, Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e muita luz a todos vocês. Gratidão imensa por estar sempre aqui com a gente. Deixa eu só ajustar minha câmera aqui, pessoal, para fazer uma gravação bem legal com vocês. É um prazer ter todos vocês aqui. Vocês de todo o Brasil, de todo o mundo. É uma honra falar com todos. Quero agradecer as pessoas que estão sempre nos ajudando, sempre nos aí dando força. Obrigado pelas ajudas de vocês. Quero agradecer a todos que nos ouvem, nos honram com suas atenções, porque as atenções de vocês para nós é uma honra, né? Como é uma honra poder falar e saber que estamos sendo ouvidos por todos vocês. Bom, pessoal, hoje eu estou fazendo talvez possivelmente um vídeo. Eu devo ficar alguns dias sem aparecer, né? Tenho alguns compromissos com viagem, trabalho, mas eu estou providenciando alguns vídeos pré-gravados e aonde eu vou, eu estou levando o meu notebook, ali eu consigo editar vídeos e tendo internet, Wi-Fi, eu mando brasa para o canal para vocês, mas vai ser um pouquinho diferente, vão ser vídeos que tem alguns vídeos bem surpresas para vocês aí, até tem um que eu estou elaborando, né, porque o despertar de consciência cósmica, ele não é fácil, ele é muito difícil. É por isso tantas pessoas vêm, experimentam, observam e depois elas saem. Porque não é para qualquer um isso daqui não. Principalmente para as pessoas que têm tendência a serem escravos religiosos. Não mesmo. É um trabalho forte. É um trabalho forte e pesado. Pesado no sentido da força e expansão cósmica até para os meus filhos, sabiam? Tanto que a minha filha, Marcela, ela está num estado depressivo de... Como eu posso dizer? Ela está eu uso muito essa palavra, né? Crise existencial. E a crise dela, existencial, está sendo forte, porque há 5 dias que a menina só chora nos quartos. Porque o Michael, ele tem a paranormalidade, o Michael é como eu. Desde muito pequenininho, desde criança, o Michael via as coisas. Ele viu espíritos, ele viu seres, ele via Dracos quando pequeno. Só que nós não sabíamos o que ele estava vendo. Dracos gigantes maior do que um poste. Achávamos que era monstro, alguma coisa. Era o diabo, era o Satanás, né? E desde pequeno, o Michael tem isso de mim, né? Até achei engraçado, quero mandar um abraço, né, pro Justino, que é até um amigo de Facebook. O Justino colocou assim, né, porque até no vídeo de ontem tinha uma pessoa até encrespando, desfazendo do Michael, né, desfazendo do menino. E até falei, pô, mas o menino é muito bom. Aí até o Justino colocou lá, né, falou assim, poxa, o Michael, eu entendo. O Michael tá que nem os filhos do Saiyajin, né? Os filhos do Goku já nasciam se transformando em Saiyajin. Para quem não entende, o Goku, que é um personagem do desenho Dragon Ball Z, ele é um alienígena, né? O Goku é de um outro mundo. E o Goku, para ele se acessar um poder maior da raça dele, que é um poder do Super Saiyajin, o Goku demorou muitos desenhos. Eu vou dizer para vocês, foram paz e paz e paz e paz de desenhos. Eu nunca fui muito ter paciência. Mas, tipo assim, vamos pôr que o Goku foi se transformar em Super Saiyajin depois de um ano de desenhos, né? E porque foi muito difícil ele aprender, ele entender o que era ele, da onde ele vinha, os poderes que ele tinha dentro de si, como que ele poderia usá-los. Então, o personagem da animação Dragon Ball Z, o Goku,
que é um super saiyajin, é um saiyajin, ele é um ser de um outro planeta, ele ralou demais, ele ralou muito mais, muito mesmo. Ele ralou, né, o Fernando Justino. Um abraço para você, Fernando Justino. E aí, depois, mas tipo, você sabe aquela novela que nunca acaba? Depois de tipo assim uns, eu nunca assisti, me perdoem a minha ignorância, mas eu sei da história. Depois vamos pouco você assiste uns 100 episódios. Depois de 100 episódios o demônio consegue virar. Mas nesses 100 episódios o cara rala, mas ele rala igual o cão mesmo, come o pão que o diabo amassou. Entendeu? Aí ele vira. Ralou igual o demônio. Treinou igual o capeta. Aí depois vai fazer um filho, simplesmente um espirro. O moleque já vira Super Saiyajin, coisa que o pai demorou uma cacetada para conseguir virar. O moleque simplesmente um estalar de dedo. Então, assim, é interessante, né? Isso tem um pouco de lógica, até o Fernando Justino, né, colocou isso, né? O Goku leva mais uma pá de tempo, rala pra danar pra se transformar em Saiyajin, e o filho dele mal nasce já vira um. É complicado, né? E é mais ou menos assim, de uma certa forma, tem um fundo de verdade essas coisas, né? Rapaz, eu ralei. Eu ralei pra cacete pra poder chegar onde eu cheguei. Virei o inferno, passei o inferno pra chegar onde eu cheguei. Ralei, mas sofrimento atrás de sofrimento, depressão atrás de depressão, muitas crises existenciais. Você vê uma coisa e acha que não vê, você acha que entende e não acha, ralando com força mesmo. É enganado daqui, é enganado dali, você vê um ser daqui, você vê um ser de lá, depois você vê que aquele ser lá ele está se ocultando, ele está se fantasiando, ele não é aquilo, depois vai ser o outro aqui, né? Aí depois veio, digamos, o mentor indiano mentindo pra cacete, quase me derrubou meu casamento, o mentor indiano, pusemos o mentor indiano pra coisa. Então eu ralei pra cacete. E simplesmente o moleque simplesmente fala que, que lá é um Draco. Eu conversei com um Draco. Quê? O Draco falou assim pra mim. Ele falou que é Draco, de um planeta tal, vem em tal nave assim. Fala, puta que pariu. Não moveu um dedo. Não moveu um dedo. Não mexeu um dedo pra ter isso. E eu ralo 30 anos da minha vida parecendo que tá passando as minhas costas no asfalto para me conseguir entender o que eu sou, para me conseguir entender o que eu deduzo, as leituras energéticas, né? E de repente o moleque simplesmente fala, não, eu vi um Draco. O Draco falou assim comigo, pá. Dá aquela bugada, né? Você sente que o universo às vezes ele não é justo. O universo não é justo às vezes, né? É igual aquela história do peido dentro do ônibus. Você acha que o universo é justo? Você já ouviu falar da história do peido dentro do ônibus? Você sabe que todo gordinho, vive tentando fazer regime. Vive tentando fazer regime, comendo pouquinho. Come um pouco ali, come um pouco ali, come um pouco aqui, né? E aí, sabe esses caras magrelos, magricelos? Esses demônios comem igual pedreiro, levantando prédio. Come que é um absurdo. Esses bichos é lotado, isso aí tem 15 quilos de cocô dentro deles, fermentando o tempo todo. Aqui em Uberlândia nós temos apenas ônibus coletivo, né? Em São Paulo temos coletivo, temos o metrô, temos o trem. No Rio de Janeiro, eu não sei se no Rio tem metrô, eu não sei, eu
Eu acho que não tem metrô no Rio, tem? Bom, se tem, perdoe a minha ignorância, mas eu sei que no Rio tem aquele VLC, tem ônibus, né? Aí o que acontece? Você tá dentro do ônibus, um maldito solta um mega de um peido dentro de um ônibus. Quando alguém peida dentro de um ônibus ou peida dentro do trem, São Paulo tem esse trem, né? É o pessoal falando que tem lá no Rio de Janeiro, estão lá no metrô, né? Perdoe minha ignorância, lá no metrô do Rio também. Então, assim, pessoal solta um peido no metrô, no ônibus ou, né, no trem, metrô ou no ônibus. Rapaz, você pode reparar. Você pode reparar. Todo mundo vai caçar um gordo dentro do ônibus, do metrô ou do trem. Todo mundo vai procurar assim, ó, ver se acha um gordo. Tá sentado ou em pé em algum lugar. Todas as cabeças vão procurar um gordo. E elas vão procurar não é assim não, elas vão procurar assim, ó, com um olhar fulminante em cima de um gordo. Eles vão procurar quem foi o maldito do gordo que peidou aqui dentro, porque come demais. Então, todo mundo vai olhar com olho sanguinário de querer matar o gordo. E o gordo tá fazendo regime, tadinho, não tá tendo nem peito para fabricar. Aí fica esse magricelo que come igual uns demônios, que tem 20 quilos de bosta dentro, e aí o que acontece? Os caras peidam pra caralho, toda hora estão peidando, né? Aí o que acontece? Solta um peido carnicento, aí todo mundo vai pro gordo. Cadê o gordo? Peraí, você tá fedendo algum gordo peidou. E o pessoal começa a procurar os gordos. Quando não foi o cu do gordo que peidou, foi o cu do magricelo, cheio de bosta, que eles comem igual uns loucos, não engorda de ruim, né? E tá cheio de bosta enquanto o gordo tá lá quietinho na dele, né? Escutando às vezes uma musiquinha. E a vida é injusta, meus amigos. A vida é assim. Você tá achando que a vida é justa? Não reclame dos seus problemas, né? Então, onde eu falo pra vocês, eu digo pra vocês, em questão do Michael, né? Então, o Michael ele já veio pronto, né? Já veio pronto. E vocês estão na mesma condição, né, que eu, na mesma condição que eu, que é uma condição onde nós devemos, né, estar nos esforçando, embora o universo não seja justo e alguns já nascem praticamente prontos, né? O que a gente rala pra cacete, eles recebem num estalar de dedos, mas é a missão de cada um. E o que acontece? Ao contrário da Marcelle, a Marcelle, ela, ela capta energias e ela faz os seus desenhos, ela faz as suas artes ali, ela desenha, ela expressa. E eu nunca vi em minha vida. Preste atenção. Eu nunca vi em minha vida uma desenhista captadora de origem cósmica quanto a Marcelle. Nunca vi tamanha precisão em desenhar a origem, o eu superior de alguém. Nunca vi. Nunca vi. A menina, ela é especial. A Marcela, ela não vê as coisas, se eu mostrar, ela vê. Mas ela não vê igual o Michael. O Michael vê por si só. Tem muitos detalhes nesse vídeo muito importantes para vocês. E a Marcelle, ela capta os desenhos com a energia com perfeição. Mas a Marcelle, ela tem o quê? Ela observa a energia, ela entra a energia na sua mente e dentro da sua mente ela faz ali o desenho dela. Então você percebe que o Michael tem uma habilidade, ele nasceu com uma habilidade, e a Marcelle possui uma outra habilidade. E a Marcelle, ela é uma criança. A Marcelle é uma criança normal,
como qualquer criança, não, perdoe, adolescente normal. A Marcelle, ela se apaixona por esses cantores, ela é apaixonada no tal dos BTS, é a paixão dela, ela é apaixonada mesmo, menina apaixonada, né, de paixão. E ocorreu o caso do Michael, a gente ter relatado sobre aquele Jungkook ter o que? Sido morto. E é real. E ela nunca aceitou isso. Ela nunca aceitou isso. Ela fala, não, isso, pai, me perdoe, mas é a primeira vez que eu não acredito no que você fala. Porque ela é apaixonada. Apaixonada. Eu não acredito. A Marcelle tem 16 anos. A Marcelle agora em abril, 18 de abril, faz 17 anos. Só que eu crio eles aqui, ó. Tudo debaixo das minhas asas. Sou hiper mega protetor. Pai, pela primeira vez, eu não acredito nisso. Eu não acredito no Senhor. Eu não acredito no Michael. Isso não pode ser verdade. Eu sou apaixonada por eles. É normal, ela é adolescente, né? Falei, ele morreu. Não morreu. Pela primeira vez eu discordo. Eu discordo do senhor e do Michael. Não acredito em vocês. Eu vou te dar um tempo. Eu vou te dar um tempo para você pensar nisso. E depois eu cheguei e perguntei, e aí? Não, não acredito. Você não acredita? Não. Deixa comigo. E aí? Eu falei com o Axel. Falei, Axel, pega a Marcelle, tira ela do corpo hoje e leva ela junto com o Michael, porque o Michael tem habilidade de volta no tempo, e mostra para ela como ele morreu, o dia, a hora, quem matou, a forma da morte, o que fizeram com os outros, mostra em detalhe até como eles mataram ele. Mostra tudo para ela. Ancore-se na habilidade de viagem temporal cósmica do Michael e mostra para ela. Mas mostra não é para o eu maior dela não, mostra para Marcelle Marins. Eu quero que vocês mostrem para Marcelle Marins. Ela não quer acreditar? Então eu vou usar as minhas habilidades e regalias cósmicas. Não deu outra. Até hoje ela está numa depressão profunda, chora o dia inteiro. Estou a convencendo para que nós façamos um vídeo. Eu acho que vocês vão doer o coração de vocês em vocês verem a dor e o sofrimento de uma adolescente normal como a filha de vocês, todas mamães que possuem suas filhas adolescentes, e o que o adolescente, como funciona a reação dele quando ele é deparado com duas realidades. O quão ele é deparado com duas realidades. Ela já tem 5 dias que praticamente chora todos os dias. Não sai da cama direito, fechada, só com fone de ouvido, porque ela viu a cena como vocês veem aqui, eu na sua tela. Eu pedi para o Axel mostrar o dia, a hora, o lugar e até o nome das pessoas que o mataram. Que o mataram. E foi uma coisa horrorosa. Assim como fizeram com Kobe Bryant. O vídeo do Kobe Bryant vem aí. Assim como fizeram com o Paul McCartney original e trouxe esse Paul McCartney. Tanto que o John Lennon vivia em depressão. E John
Para vocês terem uma ideia, a música Help Me, I Need Somebody, Help, Not Just Anybody, é uma música que eles estavam em estado de depressão, porque eles sabem, eles veem o que acontece com... Lembra quando eu disse para vocês que quando se vai ter algum projeto nessa realidade de fama, sucesso, lembra? Eu já falei isso para vocês em 2 vídeos. Antes do projeto iniciar, um é escolhido para sacrifício, um é escolhido para sacrifício, lembram disso? Tudo que vai ter sucesso é escolhido para sacrifício. Eu vou contar uma história do plano astral que funciona da seguinte forma. Eu vou achar uma maneira de contar para vocês. Em uma outra realidade, existia um esporte muito popular numa outra dimensão. Um esporte muito popular em uma outra dimensão. Existiam equipes dessa outra dimensão e elas disputavam para terem a glória. Só que por muito e muito tempo, uma equipe de outra dimensão do plano astral não tinha glórias nenhuma. E um ser encapuzado, que são eles que fazem o trâmite do, digamos, do pacto, do acordo, o encapuzado chegou naquela equipe do plano astral e disse: olha, façam um mega sacrifício para nós e vocês ganharão tudo. Em um período de ciclo de tempo, vocês ganharão tudo. Tudo que vocês disputarem, vocês irão vencer. Isso lá no plano astral. E aí, o que eles pediram? Esses seres encapuzados pediram. Os seres encapuzados pediram vidas, sacrifícios de seres lá do plano astral inocentes. Seres inocentes do plano astral. Fecha a porta, por favor, Michael. Então eles pediram vidas inocentes de seres inocentes lá do plano astral. Pois foi feito todo um projeto de um mega sacrifício, aonde simbolicamente 10 inocentes deveriam ser sacrificados às forças ocultas. E naquele período de ciclo, digamos, aquela estrutura, aquela equipe iria ganhar tudo o que fosse possível no período de ciclo que aquela magia pudesse funcionar. Mas entenda, para que funcionasse no ciclo e tudo fosse almejado e conquistado num ciclo de tempo, precisariam precisamente de 10 inocentes. Lá no plano astral. No plano astral. Feito todo um trâmite, passou-se ao sacrifício dos inocentes. Cada um que viesse a morrer geraria um campo, uma camada de energia. Morreu aumentou. E precisariam ser dos 10 mortos
para que se completasse a carga energética, para que houvesse o ciclo de conquista e glória naquele período temporal. Num período temporal. Então precisava de 10 inocentes para serem sacrificados. Pois bem, os magos e as forças astrais fizeram coisas, anomalias, aonde se o sacrifício ele é feito realizado pelo fogo. E houve-se o que? A queima e a morte. Só que quando se gera energia, cada um que tombasse iria gerar uma energia. E as energias somadas, elas geram uma conquista. E o que acontece? Lá no plano astral, magos e seres, porque na região do plano astral, lá no plano astral, aquela região é a região mais densa do plano astral. Lá é o lixo do plano astral. Matéria de densidade e energia, lá é o lixo energético do plano astral, essa região do mega sacrifício. E aí, o sacrifício se torna incompleto porque falhou o ciclo energético. Falhou o ciclo energético. Falhou. Por quê? Nas necessidades da contemplação energética de 10, digamos, é um exemplo, lá no plano astral sobrou 2 que não, digamos, morreu. Um exemplo, não morreu. Então o ciclo, ele faltou muito isso para fechar. Mas o que já se adquiriu foi o bastante para se ter muita glória. Então naquele período temporal, se o sacrifício fosse realizado e completado e retirado dentro do sacrifício os 10 inocentes, tudo que disputaria naquele ciclo seria campeão. Tudo. Tudo seria campeão. Conquistaria um ciclo inteirinho, de ponta a ponta. De ponta a ponta. É o sacrifício dos cordeiros. Igual tá lá na Bíblia, né? Sacrificavam os cordeiros, não era? Os inocentes. Então, houve-se uma falha energética aonde nesse ciclo não se faltou um. Que era fechado para conquistar. Tanto que eu pude contemplar essa partida astral. E eu vou dizer para vocês, essa equipe jogou tão bem quanto o adversário. Foi de igual para o adversário. Só faltou aquela pequena pontinha de energia para a glória. Não houve uma discrepância, um foi muito melhor do que o outro, não. Houve equilíbrio, porque era a energia ainda atuando. Mas por causa dessa pontinha, houve-se um desequilíbrio e não se completou todo o ciclo. E, meus amigos, eu sei de coisa demais. E no astral, isso é muito comum, isso é muito falado, isso é comum demais. Como aconteceu, por exemplo, com Kobe Bryant. Mataram Kobe Bryant porque era a Mamba, o clã Mamba, que mora debaixo de Los Angeles, uma cidade entertainment. Vou fazer o vídeo do Kobe. Podem ter certeza. Podem ter certeza. Então, só não ganhou todo o ciclo porque o sacrifício não foi completo. Se o sacrifício tivesse sido completo e todo o sacrifício tivesse sido feito com êxito, teria ganho tudo lá no plano astral. Tudo ia ser uma anomalia. Como de uma certa foi um pouco uma anomalia.
Porque da forma que vinha antes, da forma que era antes, foi uma anomalia. Então, onde eu falo para você, né? E o engraçado que não, deixa pra lá, já falei demais. Deixa quieto. Vocês viajam astral, vocês sabem como funcionam as coisas. Eu tenho muitas coisas astrais que, se eu revelar, abala a estrutura tridimensional, mas deixa quieto. Então, a questão da minha filha, Marcele, até quero gravar com ela, né? Quero gravar com ela. Assim que ela sentir o desejo e a vontade de eu fazê-lo, para vocês entenderem que a crise existencial, ela é muito forte, ela impacta. E mesmo ela sendo nossa filha, morando, vendo todas as coisas, é impactante. A sua irmã tá na depressão? Tá muito forte, né? Como é que sua irmã tá? Só chorando. Por causa de quem? BTS, né? Nós vamos deixa que na hora que ela se sentisse bem, nós vamos. Por quê? Ela viu alguma coisa? Ela teve a experiência que ela viu, né? Como foi Mostrar. a morte de certos membros do grupo, né? Sim. Então, se ela falar, vocês vão ver como a choque de realidade, quando lúcido, ele é complicado. Mas olha só, para vocês terem. Fala tudo, deixa abalar, e eu me fodo, vocês ficam de boa, né? Vocês gostam de mim mesmo, né? Eu me fodo com com todas as letras maiúsculas para saciar a curiosidade de vocês ficam tudo de boa, né? Quem vai levar o chumbo grosso vai ser eu. Mas continuando, né? E eu ontem à noite nós estávamos conversando e eu fui explicar detalhes das coisas astrais para você, igual eu expliquei mais ou menos para vocês. Pessoalmente eu falo tudo abertamente para os meus filhos. Eu falo tudo abertamente para os meus filhos. E ontem nós estávamos, né, Michael? Ficamos até umas 2 horas da manhã conversando, trocando informações, eu falando do Paul, falando quando o Paul McCartney morreu, o dia que ele morreu, a hora que ele morreu, como ele morreu, né? O que aconteceu. Tanto que aquela música God, do John Lennon, né? É uma música onde... Já escutou a música God? God is a concept. Se você ouvir, você vai ver que o John Lennon estava dando uma mensagem para o mundo, para acordar que nada aqui é real, entendeu? Então escutem a música God, G-O-D. Põe assim, ó, God, espaço no YouTube, põe assim, ó, tradução ou legenda, e vocês ouçam a música do que foi um Beatle, a maior banda de todos os tempos, a mais famosa. E vocês vão entender o que eles têm para dizer para vocês, o que John tinha para dizer para vocês quando ele não era mais nem mesmo um Beatle. John, que para mim é a voz mais bela, junto do Elvis, que já existiu. Paul McCartney é meu cantor favorito, eu já falei para vocês, né, o ET Paul McCartney, mas o John Lennon, para mim, junto com o Elvis, era, para mim, no meu gosto pessoal, as vozes mais bonitas que eu já ouvi. E aí o que acontece? Ontem a gente estava conversando, e aí quando você estou comigo aqui, os meus filhos, eu falo, ó, tal dia, tal hora, aconteceu isso, aconteceu assado, e os moleques ficam só com o olhão regalado, né, Michael? Sim. E aí eu falei, ó, vamos dissipar, vamos dormir. E eu falei muitas coisas que no astral você sabe lucidamente sobre mortes, de quem, tal dia, tal hora, quem matou, qual foi a pessoa, qual foi o ser que retirou, qual a energia extraída, e a gente conversa muito sobre isso, né? Sobre o mundo business, que é o mundo mais podre que existe. Então eu estava debatendo com eles. E quem faz, digamos, todo esse trâmite de magia, de pactos, são os encapuzados. Não que sejam os magos negros, os monitores, mas seres no plano astral que se vestem com capuzes, né? E aí o que acontece? Ontem eu estava sentindo uma forte dor, né? O Elvis Presley foi mó bosta. O Elvis Presley era vendido até o talo para os dominadores. O Elvis foi morto, Elvis Presley foi morto
Paul McCartney foi trocado, Whitney Houston foi assassinada, Amy Winehouse foi assassinada, Michael Jackson foi assassinado, entendeu? Se eu for falar pra vocês, o Elvis era o maior envolvido com esses seres ocultos. Quando os caras chegam nessa glória, eu vou dizer para vocês um detalhe. LeBron James, que se cuide. O seu tá chegando, LeBron. Embora que eu admiro muito você como atleta, o seu tá chegando. O Schumacher, se eu contar para vocês do Schumacher, eu tenho até medo de ser processado. Nossa, minha mão até coça para falar do Schumacher. Eu já não vou nem dizer nada, deixa quieto. Boca que se eu fizesse um vídeo do Schumacher, misericórdia, ia ser a maior bomba de revelação astral que poderia, digamos, ter, né? Eu já contei aqui para eles, tudo isso eles sabem que é papo dentro da minha casa, né? O Senna não, o Senna era, nem do Senna eu gosto, o Senna era digamos, um Zé Ruela. O Senna era um Zé Ruela. Mas o Schumacher tem uma história densa e muito maléfica atrás disso. Vocês não têm ideia. Se eu contar, vocês nem dormem por dias. Por dias. Eu já tenho um dia, eu já contei de Schumacher. Eu contei dando indiretas, já falei. Teve um amigo meu que você pegou sobre o Schumacher, né, amigão? Mas deixa quieto o Schumi, né? Schumi que fique em paz onde quer que ele esteja, né? Se ele tá vivo ou se ele tá morto, deixa quieto. Mas continuando, ontem, então eu estava abordando sobre isso. Meus amigos, de repente deu uma mega de uma ventania em casa e na nossa, digamos, a questão do Schumi, lembrem de troca de corpos, só isso que eu posso falar, troca de corpos, nada mais. Não falei nada, não sei de nada, só veio na minha palavra, troca de corpos, beleza? Mas continuando, deu uma ventania. Foi forte, Michael? Demais. Nós fomos olhar, né? Pro céu não tinha uma nuvem. Embora tá tendo muita chuva, agora é época do carnaval, nós estamos no verão, né? Então tá tendo muita chuva. E o que acontece? Não tinha nuvem nenhuma. E deu, de uma certa forma... Tava um mormaço, né? Tava um mormaço, uma mega de uma ventania em cima da nossa casa. Digamos que o Schumi tá pilotando em outro lugar, tá? Tá pilotando de uma outra perspectiva. E aí o que acontece? Deu uma mega ventania e as janelas abriram sozinha. As janelas abriram, ó a chuva, ó. As janelas abriram sozinha. E justamente abriu com a Marcele, com todo mundo aqui, as janelas fez assim, ó. Abriu tudo. Aí, o que eu falei que era, Maico? O que eu falei que era? A janela? Era o vento? Falei, não, gente, é o vento. Aí nós foi lá de fora, né, com meu pai falando que era o vento. Nós foi, lá tinha nenhuma nuvem, tava normal. Era pra estar um calor desgramado ali, mas, né, tava ventania, né, e tava muito forte. Mas entra, aí parou do nada, a ventania. Parou do nada. Aí quando a gente fecha tudo lá, aí você veio falar o que era, pai? Aí a janela abriu, todo mundo fica assim, ó, Fabiana, Marcelo e Maico. A janela tudo abriu da casa. 2:30 da madrugada. Aí eu falei, não, gente, esquenta não. Tinha vento, mas nessa hora não, né? Não. Falei, não, é o vento, a Marcela. Eu queria que a física explicasse sobre o vento. Eu queria que a física e os físicos explicassem isso, porque
não tem lógica isso aqui não, pai. Você tá de caô. Você tá falando só pra não ficar assustado. Falei, não, aí a gente. Marcela e minha mãe não queriam ir lá de fora porque tava destampado os trem lá. Aí eu fui lá, pai, não tinha uma nuvem no céu, nenhuma. Aí a Marcela, não, pai, você me esqueceu. A física não explica essas janelas tudo abrindo uma vez. Abriram assim, subir. Tem aquelas que sobram assim, abre, né? Eu, não, mas foi um vento. Não tem física não, pai. Tem alguma coisa aí mesmo. Isso aí você tá tentando... A física da 3D explica essa janela abrir desse jeito, não tudo pesada. Eu, não, meus amores, deixa pra lá, deixa quieto. Beleza. Aí todo mundo foi deitar. Questão de 20 minutos, todo mundo já tinha ido pros quartos, né? Sim. Rapaz, e ontem... No Star, né? Eu falei, eu comecei a dar uma dor de cabeça tão forte. Tão forte, mas tão forte. Que eu tava me preparando para ir deitar. E aí o que acontece? Eu fui na minha cozinha pegar um remédio para mim tomar. Quando eu estou na cozinha, que eu olho para o lado, eu vi um grilo gigante vestido como um mago negro, com capuz, um gafanhoto em pé de aproximadamente 1,90 m. Na hora que eu tô aqui tomando meu remedinho, na hora que eu olho, que eu viro, ele estava parado, um gafanhoto em pé, com roupa estilo Jedi, com olho vermelho, brilhante. Aí na hora que eu bati o olho nele, fiz assim, ó, meu corpo, desestabilizou meu campo energético todinho. Eu falei, putz, o que ele tá fazendo aqui, cara? Aí eu virei de costas, vou fingir que eu não ouvi, ele. Tomei o remédio, aí na hora que eu virei de volta não tinha mais. Aí eu peguei, fui e vim da cozinha. Na hora que eu tô passando no corredor da cozinha, ele tava na sala. Um gafanhoto da forma de homem, humanoide, com os olhos vermelhos e com capuz. E ao redor de seu capuz tinha uma luz vermelha. Aí eu peguei e falei, poxa vida, eu vou ter que... Agora eu tenho que pedir ajuda. Porque esse tipo de ser não sai fazendo... não sai fazendo esfera, não sai rezando, não adianta pedir para jazz, não adianta pedir para nada. Eles não saem, nem a poder de meditação com força bruta. Eles são invulneráveis. Entendem que aquele vendaval, aquele vento que deu em cima de casa, e as janelas depois subiram, foi a energia dele. As janelas subiram e abriram, não foi, Michael? Sim. Tô mentindo? Não. Quando as janelas subiu e abriu, as janelas todas, era a chegada dele. Aquela ventania era a chegada dele. E ele estava presente, só que aí o que acontece? Ele adentrou aqui dentro. Então era a energia dele, as janelas se abriram, mexeu as coisas. Aqui em casa sempre movimenta as coisas, é normal, mas da forma, em sincronismo com aquele vendaval, e que foi tão forte, e aí o que acontece? E aí, eu no corredor, eu olhando, falei, eu vou meditar, vou pedir ajuda, né? Esse tipo de ser, até os reptilianos têm dificuldade de lidar com eles. Por que você não chamou o Axel? Porque poderia ter a possibilidade de o Axel ser encantado. O Axel vir e o Axel travar. Porque são seres insetoides. Geralmente reptilianos não podem com insetoides. Não pode com insetoides. Nunca na minha casa, dessa forma, apareceu um insetoide. Já apareceu no quintal, eu já vi na roça, eu já vi na fazenda, mas dentro de casa não. Então, o Axel poderia ajudar, mas o Axel poderia ser encantado.
travar o Axel. E o Axel não poder fazer nada, né? De tamanha força mental de um insetoide. Um insetoide, ele só consegue lidar com Dracos. Ou seja, Dracos conseguem lidar com insetoides. E você, na forma tridimensional, você fica muito suscetível, né? E aí eu falei, vou pro quarto, eu vou meditar. É a única opção que eu tenho. Eu não posso falar, sai daí em nome de Jazz, demônio. Sai daí. Isso não funciona, isso não cola aqui. E eu sentei na cama para meditar. E de repente eu comecei a recitar algumas meditações fortes. E de repente eu senti a sua mão, ou pato, o que for, rodeando o meu pescoço. E aí eu mantive a frieza no quarto. Eu ouvi, ele estava do meu lado nessa hora. Falei, pô, não tem outra coisa que fazer a não ser me manter mentalmente estabilizado. E comecei a meditar, sentindo ele como se fosse as mãos de um grilo, um gafanhoto, um asperoso, só que tem mãos e dedos fazendo assim no meu pescoço. E eu abri os olhos e ele estava do meu lado. Do meu lado. E aí eu comecei. Demorei 40 minutos. 40 minutos. Para conseguir me livrar disso. Mas olha o que é interessante. Analisem com maturidade. Os meninos, eles estavam dormindo. A Marcela e o Maico estavam dormindo. Fabiana também pegou no sono rápido, né, Fabiana? Foi. Depois do vendaval e a janela tudo abrir. Maico, vem cá. E aí o Maico... Eu pedi ajuda aos meus aliados astrais. Eu pedi ajuda àqueles que estão comigo nessa batalha. Porque na hora não tinha o que eu fazer. Porque aquele ser que se encontrava dentro da minha casa... Essa cadeira, senta aqui perto do papai. Não tinha o que eu fazer. Eu estava impotente contra um ser insetoide. E ele estava até com capuz. Eu não tinha o que fazer. Mas eu pedi humildemente aos meus aliados astrais. Eu pedi para que eles me ajudassem, porque eu sabia que se fosse um reptiliano, eu poderia muito bem tirá-lo daqui. Mas aquele ser que já chegou causando esse alvoroço energético, era um ataque muito forte. E os meninos dormindo. E eu pedi, e eu apaguei. Eu, praticamente, poderíamos dizer que eu desmaiei. Isso foi ontem, para agora, para amanhecer hoje. Eu desmaiei. Isso é madrugada, né? Na madrugada, não é? Eu desmaiei, pessoal. Ou fui apagado, com ele segurando aqui. E o Michael já estava dormindo. Michael, relata com precisão o que você, em projeção astral, viu. O Michael, porque nessas horas os espíritos projetam e vazam, somem. O que você viu? Tá. Em detalhes. Pai, eu tive uma projeção astral e eu queria te falar o que aconteceu comigo hoje, para amanhecer hoje. Ontem eu dormi e acordei com isso. E eu nem sabia sobre esse ser que estava Não, aqui, porque né? você já estava dormindo. Eu vi, depois todo mundo apagou. Pô, todo mundo tá deitado, a casa tá em silêncio, não dá uma dor de cabeça. Não, eu vou confessar para vocês, era dor de cabeça, não, eu tô mentindo. É porque eu tô fazendo regime, tô emagrecendo muito bem, eu tô treinando, fazendo peso, tô assim, ó, tô uma gracinha, tô bonitinho, tá? Pra emagrecer. Tô cumprindo direitinho. Aí ontem a Fabiana fez uma macarronada e eu comi igual um doido. À noite.
E você não come carboidrato à noite. Então eu assassinei uma semana de dieta e treino. E aí a minha cabeça ficou pesada. Aí eu pensei, pô, cara do céu, isso aqui tá tudo dentro de mim, o que eu vou fazer? Aí eu tava deitado na cama, aí eu levantei, né? Aí eu fui lá, como é que é o nome daquilo lá que eu compro? Como é que é o nome? Pega lá o negócio azul, você sabe qual que é? Não. Você sabe qual que é? Pega. Eu sei, é aquele vidro azul. Aí eu tenho um negocinho aqui que quando eu estou muito lotado, nós toma pra dar aquela aliviada. É óleo de rinse? Não, que óleo de rinse aí, não é óleo de rinse, né? Aí eu pensei, pô, cara do céu, eu preciso botar isso pra fora, daí. É sim, como é que chama isso aí? Isso aí não é óleo de rinse não, Fabiano. Isso aqui é leite de magnésio, né? Leite de magnésio. Aí eu lembrei dele, do leite de magnésio, e que com 5 colheres você dá diarreia. Aí eu pensei, pô, vou tomar 5 colheres pra dar uma diarreia. Esse macarrão aqui não vai digerir, eu vou cagar ele amanhã cedo. Hã? Alguém pôs isso aqui. E aí, 5 colheres, tá aqui assim, ó. Uso oral, uso interno, como é que é aqui? Agite antes de usar, leite de magnésio. Aí tá aqui, como é que é o negócio aqui? Deixa eu ver aqui a posologia, indicação. Horrível. Agite antes de usar, uso oral, deixa eu ver, sopa. Uso oral, uso interno. 5 a 15 ml, uma colher de chá e uma colher de sopa. 2 a 3 vezes ao dia. Laxante. 2 a 4 colheres de sopa. Tá aqui escrito aqui, laxante. 2 a 4 colheres. Eu lembrei dele e falei, rapaz, é o leite de magnésia. Se diz aqui, quanto é que é aqui mesmo? De 2 a 4 colheres, ele faz o efeito laxante. Aí eu pensei... no caso é 2 a 4, aí você toma quanto? 6. Falei, pô, pra garantir que eu vou cagar mesmo, eu vou tomar 6. Porque vai que eu tomo 4 no cago, né? Então eu tenho que limpar isso aqui da minha barriga, senão eu vou engordar 3 quilos. O que eu fiz na semana de dieta e de regime e treino vai pro saco, né? Então tá aqui de 2 a 4 laxante, tomar 6 pra garantir, né? Que vai cagar. Rapaz, foi onde eu levantei, né? Fui lá, levantei. E aí eu tô lá só aqui na cuiazinha, só. Tomei a quinta, dei uma olhada, aí eu vi esse ser. Aí depois eu peguei, pera aí, eu vou tomar mais 2, que às vezes pode ser coisa da minha cabeça, né? Tomei mais 2 colheres, aí na hora que eu não via, não, era coisa da minha cabeça mesmo, vou dormir, só fechou meu leite de magnésio, esperar a dor de barriga amanhã cedo, que amanhã eu acordo 3 quilos mais magro na barriga. Rapaz, aí foi aonde aconteceu, agora eu contei a verdade pra vocês. E aí foi aonde eu vi esse ser e o bicho começou a pegar. Eu pensei, poxa, né? Agora eu nem cago desse jeito. Tá modificando todo o meu corpo. Aí vocês sabem da história. E eu fui dormir, né? Apaguei, sei lá. Eu tava pedindo, né, aos meus aliados, aos meus protetores, para que pudesse me dar força e tirasse aquele ser, porque eu sabia da força cósmica daquele ser. Aquele ser poderia até me trocar. Até me trocar. Ele poderia me trocar. Mas, na hora que eu tava lá, eu sei que eu fiquei até mais ou menos umas... Eu lembro de eu olhar no meu celular na hora de dormir, perto de dormir. Eu fiquei uns 40 minutos. E eu lá. Porque quando acontece isso, pessoal, brincadeiras à parte, eu sou muito sério. Eu levo o espiritual, a espiritualidade extremamente a sério. Sério mesmo. E aí eu apaguei. Eu apaguei mesmo. Porque eu estava no estado de tensão. Eu estava tenso. Apaguei. E o Michael acordou. Agora eu quero que você preste atenção. Você, meu amigo, e você, minha amiga, no relato que o Michael trouxe cedo. Vamos lá. O que aconteceu? E o Michael nem sabia disso. Eu fui contar isso pra eles assim, a Marcela. Conta, o que aconteceu? Fui contar hoje, né? Eles ficaram assim, nossa, sério? Mas o que foi? Foi assim. Eu lembro que eu tava sentado na porta de casa. Você tava sentado? Sentado. Você era o Michael?
Pai, eu não tava como o maior ali, não. Você tava como o Michael mesmo. Acho que era como eu, sentado sim. na porta de casa? Na porta de casa. Mas era casa aqui, assim, astral, ou era... Ou você acha que era o físico? É a casa astral, porque aqui Astral. tava tudo escuro aqui dentro. Ah, vocês já entenderam que a minha casa astral, ela é penumbra? Lembra lá em 2016, 2017, as pessoas falavam que... Ah, eu fui até onde vocês estavam numa casa penumbra, toda de penumbra, você lembra, Fabiana? A minha casa astral, ela é na penumbra, não tem luz. Sou um ser muito denso. Mas, continue, Michael. Aí, então a casa estava toda escura. Toda escura. Sim. Aí eu tava sentado na porta de casa e eu lembro que tava parecendo cidade inteira um blackout. Então você estava tudo na porta negro. de casa e não tinha nada, mais luz nenhuma externa. Nenhuma luz, nenhuma. Não tinha luz de poste, Nenhuma. não tinha luz de nada. Nada, Mas era uma nada. casa que lembrava a casa que nós temos. Sim, exatamente. Sim. Então seria uma casa astral. Acredito que sim. Uhum. E eu olho pro céu, tá tudo escuro também. Tudo. O céu tá escuro. Tudo breu, tudo. Breu. Tudo. Astral. E aí? Aí eu tô sentado lá, eu tava com uma roupa branca. Você tava com uma roupa branca Uma roupa branca. que você nunca teve aqui. Nunca tive. Você tava sentado lá de fora. Com uma roupa branca. E aí? Presta Aí- atenção. Eu começo a ver muitas luzes no céu. Naquele céu escuro, Naquele céu escuro. começou a aparecer luzes. Luzes. Quando eu olho direito, mais focado, aparece como se fossem cilindros, tamanhos de, tipo, 100 ruas, um cilindro. Você viu um cilindro gigante. Gigante. É como se fosse uma Mas coisa... tava muito longe, muito. E mesmo assim ele era gigante. Muito gigante. Ele, sim. ele desceu daquela escuridão. Não, eles vieram assim, ó. Ah, eles vieram reto assim na reto, escuridão? Sim, exatamente. Sim. E tinha mais ou menos coisa de 20. De 20? cilindros. Eram uns 20 cilindros? 20 cilindros. Então você tava parado, tudo escuro, E não eles tinha rua, não vinham tinha fileira, casa, não assim, tinha ó. vizinho. É como se a casa estivesse no meio do nada. No meio do nada. No meio, não tinha vizinho, rua, poste, nada. Era uma casa que você estava na O lugar porta, era todo blackout, tipo, todo escuro. um lugar todo escuro. Todo escuro, o céu escuro. E de repente você vê uma luz e você vê cilindros vindo. Sim, E quantos mais ou menos você disse? 20. Eram mais ou menos uns 20. Era muito, era uma De- frota. De 18 a 20 cilindros. Era uma frota de, Sim. de cilindros. Sim. Pode continuar. Pode. Aí eles param, dá pra ver todos, assim, eram muito grandes eles. E eles estavam parecendo um prata muito brilhoso. Era um prata muito brilhoso. Muito brilhoso. E eles param todos no ar. Eles ficaram parados lá em Parados. cima. Eles vieram de algum lugar, parou. Na frente de onde eu tava ali. Ou seja, parou de frente da nossa casa. Assim, na direção da nossa casa. Então eles vieram, você viu eles vindo, e eles pararam na direção em frente, o que seria ali a nossa casa, que você estava sentado lá de fora, Sim. observando tudo breu, o céu breu, não tinha nada, só você ali. Saiu ali. E aí? Aí, eu vou dizer que é parecido com uma cortina, porque na hora que eles parou, desceu meio que uma luz, só que parecendo uma cortina. Ela veio desdobrando. Você fala assim que ela veio desdobrando do cilindro? Não, ela veio como... É forte. É como se você tivesse jogado água, mas uma água branca. Ah, Sabe então que ela vai descendo desceu assim, ó, aquele tubo de luz. tubo de luz. Só que juntou um quadradão gigante, porque tava aqueles cilindros, todos jogaram meio que essa água branca. Todos, é como ele quer dizer que se você pegar isso aqui e você jogar, ele vai descer tipo um tubo líquido. Sim, e É. cada um jogava. Cada cilindro jogava. Sim, só que teve uma hora que meio que expandiu de lado Ele assim. emendou. Emendou, sim. As luzes emendou. Então as luzes do outros cilindros emendaram todas Uma- as luzes e sim. se tornaram uma só desse tudo. Muito grande, sim. É como se as luzes descidas de cada cilindro se emendassem umas nas outras. Exatamente. E aí? Só que a luz daquela coisa que estava jogando era mais forte que, sei lá, o sol. Era muito brilhante, muita energia. Muito. Presta atenção. Dava, tipo, sabe quando você olha assim pra luz, até machuca o olho? Lá Sim. tava doendo de olhar aquela Ainda luz. mais você sendo espírito, você já não estava conseguindo contemplar a Sim, luz. Imagina, exatamente. o humano nem olha. O humano nem consegue enxergar. Cego. Aí,
Porque assim, tava meio que fazendo um clarão lá, naquela hora. Só que eu começo a ver uns trem preto, muito grande, a mais ou menos uns 80 metros de altura. Então você viu algumas coisas pretas saindo de dentro saindo deles. cortina Eles estavam branca. longe. Longe. Eram o quê? Coisas pretas? Muito grandes. Você via como se fosse alguma coisa muito grande, saindo. preto, da cor negra. Sim. Descendo. Eram muitos? Muitos. Devia ter uns 10 ali. Eram uns 10 que saindo. estavam descendo. Sim, estavam descendo. Só que alguns foram pra outros lados, tipo assim, contornou o lugar, alguns. E os outros vieram na direção. Então, tipo assim, eles desceram aqui e uns foram fazendo isso Sim. e os outros iam na direção que você estava aqui. Aham. É isso? Sim. Então ele desceu, os outros desceram, foram rodeando alguns e uns vieram em sentido a você aqui. De frente a mim. E quantos que vieram de frente a você? 5. 5? 5 ou 4 ou 5, porque vieram também muitos dos cantos. Eles estavam vindo rodeando. Rodeando, praticamente cercando a casa. Aí eu começo a ficar desesperado. Lá, porque eu não sabia que era Porque aquilo. você estava na consciência do Michael Marins, não do Eu acredito Maior. que sim, porque o Eu Maior ali não ia cagar igual eu caguei ali. Aí, quando eu começo a ver com mais clareza, porque eles estavam vindo parecendo que estavam no espaço. Muito longe eles estavam. Eles estavam vindo lá do horizonte, digamos assim, que era tudo escuro, exatamente, né? E aí? Só que a hora que eu começo a prestar bastante atenção nesses seres, dava pra ver uma asa super gigante de cada lado deles. Gigante. Tava aberta ou fechada? Aberta. As asas vinham abertas. Eram assim. E como é que eles eram? E eles, a hora que estavam chegando mais, dava pra ver chifres levantados assim. Chifres pra trás, assim, ó. pra trás, vindo pra Sim, trás. Exatamente. E tipo assim, eles eram muito grandes. Era muito grande. Muito. Devia ser umas 10 ruas, um só o tamanho de um. Gigantes. Aí tava vindo assim, tava chegando muito perto. E eu lembro que eu levanto e saio correndo e eu entro dentro da casa. Você entra da nossa casa com medo. Com medo, bastante medo. Era o Michael Marins desdobrado na sua consciência como personagem, recebendo a chegada desses seres que possuíam asas, eram negros e possuíam chifres para trás. Sim. E aí? Aí, quando eu entro, eu sei que eu fiquei uns 5 minutos escondido aqui dentro. Certo. Da nossa casa. Aí a porta tava ali, né? E eu meio que olho assim do lado. Depois Você de dá 5 minutos uma eu vi olhada eles. assim? Sim, desse jeito. Quando eu dou uma olhada assim, de Eles estavam canto, mais perto? Estavam no portão. No portão No da portão, casa? Sim. Tinha mais ou menos uns 4 no portão. Só que o portão da gente batia na canela desses seres. Você que possui uma casa, seja em qualquer lugar, se não tem um portão da garagem, é mais ou menos um mesmo padrão para todo mundo de altura, não é Uns verdade? 2 metros, né? Todo portão tem um padrão de altura. Então você pega o seu portão e deduza que eles em pé, o seu portão, o topo, batia na canela desses seres que estavam de frente à casa. Sim. Assim? Sim. Tá certo? Tá certo. Quando eu olho mais pra cima, que eu vi uma sombrona preta assim, e as asas, dava pra ver as asas fechadas. Quando eu olho, dá pra ver os dentes mais claro que o sol também. Os dentes deles brilhavam. Tava muito brilhoso os dentes deles. Bonito. Muito bonito. Branquinho. E Branquinho. eu lembro que eles ficavam dando gargalhada. Eles estavam rindo. Rindo, dando gargalhada, né? Você acha que eles estavam dando gargalhada do seu medo em relação a eles? Sim, porque eu tava Tipo, me escondendo ali, Você né? tava se escondendo, eles olhando e dando risada. Sim. Quando eu começo a olhar mais pra cima, dava pra ver os mesmos olhos que eu vi naquela experiência daqueles seres que eram dracos pretos, lutando com aqueles seres com armaduras douradas. Eles eram olhos idênticos? Idênticos, igualzinhos. Você acha que é o mesmo ser que estava lutando contra aqueles seres das armaduras douradas? Sim. Eram eles? Os mesmos seres, igualzinho. Eram idênticos? Idêntico, perfeito. E o Michael achou uns detalhes bem interessantes, é onde a bebezinha Marcela, ela é precisa em algumas coisas. Presta atenção. Aí, quando eu consigo ver o olho deles, não tem uma fenda. Não tem uma fenda. Não tem. O olho deles, o brilho tava bem mais forte que isso aqui de Tava olhar. branco? Não, branquinho. Branco. Não, a luz que eu A falo. luz. A luz forte. era uma luz forte. É. A cor dos olhos deles, sempre quando eu vejo esses seres negros... Parece um arco-íris. você Parece um falou. arco-íris. Não é vermelho? Não, não. Porque eles mudaram de...
quando... Deixa que eu vou seguir, pode continuar. Aí, eu vou começando a ver eles todos assim, na ponta... Eles eram musculosos? Muito, muito, muito. Fortes? Muito. Não é definido, é forte pra caramba. É tipo mesmo, um bodybuilder, bombado. bombados? Mas maior. Pretos? Pretos, sim. Chifres pra trás, asas abertas? Sim. Rostos de dragões? Rosto de dragões, Idêntico, igual do Smaug do igual do Hobbit. É o que você viu lutando Com aqueles seres lá nos seres, naquela plataforma de vidro. Sim. Eles estavam lá, Sim. certo? E aí eles estavam dando risada de você. Não, eram os 4 ali que eu tava... Olhava pra você e riam. Sim, todos. Mas você sentia hostilidade ou tipo assim... Não, zoeira mesmo. Ele tá com medo. Porque Draco é meio retardado às vezes, sabe? Eles são muito sarcásticos, eles são muito assim, debochadores. Mesmo que eles sejam seres quase da luz, digamos assim, mas são o deboche, não, o escárnio não sai do Draco. Ele é muito debochador. Sim. Se ele achar graça, ele vai debochar porque é da origem, da energia deles. Então você acha que eles estavam debochando de você do seu medo? Sim. Eles estavam achando engraçado o seu medo. Sim. E aliás, porque era o Michael que tava vendo, não era o meu maior. Casa, tava essas sombras também, só que eles não falavam nada. Eu lembro que só os da frente que ficavam dando gargalhada rindo. Parecendo que tava. Você acha que a casa, os outros rodearam a casa? Rodearam a casa. Sim. E qual os detalhes desses Dracos? Quando eu olhava mais por cima dos olhos deles, que eu chegava a ver os... Porque as asas estavam bem maior do que até a cabeça deles. As asas estavam bem acima, abertas assim. É, bem maior, tava assim, era muito grande as asas. Tá bom. No chifre deles, tava meio que, tipo assim, beleza, tem os chifres. Tem os chifres, igual você tá mostrando. Só que a cada, tipo assim, vamos supor, a cada assim do chifre deles, tinha meio que parecendo um contornado dourado. Ah, então, peraí, vamos lá. Tem o chifre dele. É como se eles tivessem no chifre anéis dourado. Isso. Então, vamos lá. Aqui tem um chifre, tem como se fosse um anel dourado. Riscos dourados. Riscos né? dourados. Só que contornando assim. Contornando o chifre. Mais um pouco pra cima, igual você falou um tanto assim, tinha mais outro. É, só que risco. quando era na pontinha. Na ponta. Já era tudo dourado. Então, ou seja, era um chifre branco. Sim. Com alguns riscos dourados. E a ponta era dourada. Como se tivesse acoplado um ouro na ponta. Sim. E era grande a ponta? Era, devia ser mais ou menos uns 8 metros a ponta. Era Esse era muito grande. E a ponta dourada. Sim. Tá bom. Então nós deduzimos que as asas tinham os chifres nas asas e as pontas eram douradas. Sim? Tudo bem? Certo. Então vamos lá. Aí, quando eu começo a prestar mais atenção em volta deles, que tava aquelas asas muito grandes. As asas. Na pontinha das asas tinha meio que como se fosse um osso ali. Sim. Sabe? Mas não era... Você tá falando que nós falamos do chifre, não foi? Isso. Então os chifres da cabeça tinham tipo como se fossem anéis e as pontas do chifre douradas. Sim. E agora das asas? Sim. Só que nas asas deles as asas eram tudo preta. As asas eram pretas. Eles eram todos pretos. Todos pretos. Só que bem na pontinha, perto da cabeça na ponta aqui da asa. Sim. Que as asas deles é assim. Então naquela ponta que faz a curva. Sim. Naquela ponta tinha como se fosse um trem comprido dourado. Era como se a ponta fosse um chifre dourado. Sim. Uma ponta, uma lança dourada. Sim. Nas asas dele como se tivessem... De todos. De todos eles. Todos, não era todos só. eram assim. Todos eram assim. E o dente branquinho. E o dente branquinho. Encantado. Nossa, eram muito brancos os dentes deles. E eles estavam dando gargalhada. Nessa hora, eu entrei e ficou tudo lá. Aí eu acordei. E aí você acordou. O que você deduz? Ele me contou e aí eu fui meditar. Porque parecia com ele falou assim, pai, era idêntico à Malévola. Era. Sabe esse último filme da Malévola? A Malévola, que foi um filme que fizeram, que a Malévola no desenho ela era um dragão, né? Aí a Disney esse ano ela quis pôr ela como uma fênix. Mas a Malévola original é um dragão preto. E outra coisa, então, a Malévola em si é um Draco preto, um exemplo. Então,
nesse filme, a Malévola ela tinha as pontas douradas nas asas e no chifre dela. Tava parecido, Sim. naquele estilo. Igualzinho. Pra vocês terem uma O ideia. chifre deles, aliás, aqueles negócios dourado, era da cor igualzinha da armadura daqueles seres. O brilho. Ah, pera aí. O brilho dos chifres aqui na ponta do chifre e na ponta das asas era o mesmo, reluzia como os seres dourados que você viu naquela experiência lutando. Sim. Ah. Era até parecido aquele meio que... Eu não vou falar aquele ouro, né? Dourado, aquela aquela exatamente. luz, aquela Sim. tonalidade. Sim. Então, o que é que você deduz? Eles vieram dos céus? Sim, dentro daquele trem branco lá. Eu fui meditar, ele me contou. Porque, assim, pra vocês terem uma ideia, eu acordei com uma perna no chão, tudo esculhambado na cama. Acordei, era mais ou menos umas, se eu não me engano, era umas 7 horas, 8 horas da manhã. E aí eu acordei tudo fodido, com a perna dura, doendo, tudo desconjuntado, dor de torcicolo, dor na coluna. E a casa estava como se nada tivesse acontecido. Então vocês percebem o que? Eu fui meditar. Foi agora, depois, foi na hora do almoço, Fabiana, que nós fomos debater, Foi. né? Foi. Que o Michael em si levantou praticamente 1 hora da tarde. Até mais. Você acordou umas 2 horas da tarde Foi hoje? umas 2h30. Umas 12h30 da tarde. Mas você acordou era o quê? Uma hora? Acordou umas 11, não foi? Acordou mais cedo. Mais cedo. Porque ela acordou umas 11 e você acordou 2 horas da tarde. E aí a gente foi conversar. E aí foi aonde eu fui meditar, porque eu fui buscar respostas. Eu quero agradecer a esses magníficos dracos negros da nave Esmeralda. E o engraçado que... olha como é que é engraçado. Olha só. Presta atenção. Agora eu quero que vocês prestem atenção como que Jeová é foda. Existe... A figura de um Argon, ela é considerada um demônio. Ele colocou o Argon como o demônio opositor a ele, que é Deus. Que ele é lindo, dos olhos azuis, loiro, branco. Então Jeová, dentro da sua religiosidade, ele colocou o arquetipo, ele omite o dele, ele esconde o dele de Draco, que tem chifre, que tem asa, que tem, né, ele esconde o seu tipo. Ele molda para a humanidade que ele é um ser bonito, belo, né, humano, perfeito. E ele pega a forma dos Argons e coloca como o diabo, demônios. Aqueles seres com asas, que ele também tem asa, né? Tem chifre, Jeová também tem chifre. Mas aí os seres com chifres, seres com asa, que é aquele aspecto humano, rosto humanizado, com o tridente. E Jeová coloca na mente dos homens que isso é o diabo, isso é o demônio, isso é o opositor, isso é o inimigo da humanidade. Que é inimigo dele, que é Deus, e inimigo do seu filho Jesus. Que esses seres é a forma diabólica e demoníaca e que a humanidade precisa repudiá-la. Mas ele não mostra a forma dele. E o nome Satã é um nome que o religioso até arrepia. Ele até quer desmaiar. Porque o nome Satã é o nome de uma galáxia cósmica. Residência dos Argons. Que tem a característica que Jeová nomeou como aqui, mentalmente, na mente dos seus filhos humanos, como a, digamos, personificação do mal, do opositor, do inimigo, que quer destruir o humano. Mas Jeová se omite a sua presença. Ele omite, embora ele deixe pistas como ele é, mas ele omite. Porque se você for ver, os grandes sacrifícios antigos era consumido por fogos do céu. Antigamente se fazia um altar
e clamava-se a Deus e descia fogo dos céus. Só que naquele mesmo sistema que eu digo para você, o fogo antigo é laser, sai dos olhos e consome. E o povo achava que era o quê, né? Que era, digamos, vamos dizer, fogo. Porque como é que eles falam? Laser é fogo. Não, então eles deduziam o quê? Descer do céu, aquela coisa colorida, luz forte, queimava, consumia, era fogo, mas era laser. Então, sério, então, Jeová já deixava indício que ele não é um ser comum. Porque descia esse fogo do céu que era laser e consumia as oferendas. Então Jeová, ele meio que dá pistas de como ele é, mas ele não deixa claro como ele é. Entenderam? Só que aí ele colocou a personificação dos órgãos como demônios e diabos. E o nome Satã, ele colocou como um nome mais odioso e temido, que é inimigo de Deus, dos propósitos de Deus. Vocês estão montando a linha de raciocínio de vocês? Então, para vocês terem uma ideia de como funcionam as coisas. E aí, ele faz isso para deturpar a humanidade, para transformar a humanidade ignorante daquilo que não conhece e não sabe. E você quer ver os religiosos, infelizmente, são os mais ignorantes. E nessa experiência, para você ter uma ideia, olha como que eles não dão ponto sem nó. Na espiritualidade esotérica, existe, sabia, a nave Santa Esmeralda. Na falsa ou pseudo-espiritualidade existe a nave Santa Esmeralda, que é onde habitam os avatares. Eles ficam na nave Santa Esmeralda. Se você é esotérico, se você busca e pesquisa, você sabe do que eu estou falando. Na nave Santa Esmeralda, como também a Santa Ametista, e eu vou falar sobre os reinos árgons, a nave Santa Esmeralda é onde habita, eu já ouvi falar que habita Sananda, que é Jesus. Os mestres ascensionados frequentam a nave Santa, é santo, tem que ser santo, Santa Esmeralda. Eles rodeiam vocês de todos os lados, pessoal. Eles rodeiam vocês. Jeová, ele circunda, ele rodeia vocês antes de vocês nascerem. Eles rodeiam vocês. E a nave, que não é santa, porra nenhuma, não existe. Eles deturpam, como deturpam Satã, deturpam os árgãos, eles deturpam a nave Esmeralda. Nave, não é santa não, pela madrugada. Em nome de Deus, pare com isso. A nave Esmeralda, uma nave do reino aquático Argon, lá em Satã. Entenderam como Jeová fala assim, eu já sei como que eu vou dar uma volta nesse pessoal. Entenderam? Entenderam? Você está pegando o meu raciocínio. Se você for inteligente, você vai pegar meu raciocínio. Meu raciocínio. Tudo da falsa espiritualidade é santo, né? Santo Deus, Santo Mestre, Santo Salvador, Santa, tudo é santo, santo e santa. Então eles deturpam uma nave extraterrestre, colocando como nave Santa Esmeralda. Aí lá está Sananda, o mestre São Miguel, eles frequentam na pseudo-espiritualidade, eles frequentam ela. Entende a podridão como eles cercam vocês para vocês não terem saída, escapatória das garras dele? Vocês percebem isso? Vocês conseguem entender como ele deturpa e ele está preparado para tudo? E com isto a humanidade fica aprisionada. Mas o legal é que esses dracos negros vieram da nave Esmeralda, Argon. A nave pertencente a Satã. Olha que hilário. Olha que hilário. A nave Santa Esmeralda do Mestre Sananda, Mestre Jesus, Mestre Saint Germain, Arcanjo Miguel, todo mundo frequenta. Olha
Olha, aí, tanto que é hilário. Olha o deboche. A nave Santa Esmeralda que frequenta os avatares estão lá também. E na realidade, a nave que não é santa, nave Esmeralda, pertence à galáxia de Satã. Até tremos religiosos, né? Até tremos. Ai, misericórdia, meu Deus, Satã, esse nome me arrepia até meu espírito. Olha como que Jeová Jeová, você é um grande debochador. Não é à toa que você aqui se proclama Deus de todas as religiões e todos os credos. Pare, pense, reflita e analise. São chamados a despertar. Está na hora de você acordar. Está na hora de você acordar. É por isso que eu estou aqui, para te ajudar a acordar. No mundo invertido, o que você espera? O que você está esperando? Que eles sempre manipulam para contar a versão deles. Bom, meus amigos, agradeço a nave Esmeralda, agradeço a sua regência da nave por ter mandado os dracos negros, ex-filhos de Caron. Dracos esses que outrora combatiam para destruir e hoje protegem. Sensacional a mudança de vibração que o universo pode promover em todos, não é verdade? É sensacional, é ou não é? Um forte abraço a todos vocês. E muitos de vocês são filhos da Esmeralda. Aonde é o lar provisório de vocês, dracos negros? Porque esse trabalho está lotado de dracos negros da Esmeralda que foram trazidos e enviados a este mundo para fazer o trabalho de desconstrução energético dos pilares do mundo de Jeová. E eu falo para vocês, dracos negros encarnados, que muitos já se viram ou perceberam um pouco de si. Esmeralda, a nave Esmeralda, é o lar provisório de vocês, enquanto a galáxia de vocês ainda não é formada. Estamos numa grande missão, numa grande jornada. Temos um longo percurso ainda, até vocês terem o reino de vocês. Muita paz e muita luz a todos vocês, grandiosos guerreiros cósmicos. Que o cosmos e o universo esteja pulsando dentro de vocês. Foi uma honra. Tchau, tchau.